Olha, aparentemente tá tendo rinha de facho lá na direitosfera e é uma rinha de cachorro grande, tá? Elon Musk versus Steve Bannon, ou Steve Bannon versus Elon Musk, ou seja lá o que for. Eu só queria que explodesse um Tesla no cu de cada um deles, tá? Vamos lá. Leandro Demori comenta, Elon Musk e Steve Bannon brigam publicamente por causa de imigração. Vamos ver o que se trata esse assunto. Bom, nesse assunto, o Steve Bannon deu uma entrevista lá pro Correio della Sera, eu tinha lido isso aqui, até não tinha trazido no programa, não sei porquê, né? Se eu não me engano, 5 dias atrás, não sei se tem a data aqui no Corriere, 8 de janeiro, exatamente. 8 de janeiro, né? O Bannon... Justo no 8 de janeiro ele foi fazer comentários. Bom, ainda bem que não é sobre o Brasil, né? Bannon falou várias coisas aqui sobre o Elon Musk, né? E outras coisas também. Steve Bannon, rapidamente, o principal conselheiro do Trump lá na eleição de 2016, entrou na campanha já do meio para o fim. Ele não é o arquiteto da campanha, nem o construtor do Trump, né? Mas ele fez todo o trampo do Brexit, para quem não lembra, quando o Reino Unido saiu da União Europeia, né? Todo o trabalho segmentado para fazer a galera se virar contra a União Europeia foi ele que fez, na surdina, e que foi depois deflagrado naquele escândalo da Cambridge Analytica, né? Da forma que eles estavam usando e manipulando os dados de usuários de Facebook, né? Para poder manipular a opinião pública sobre qualquer tipo de votação, eleição, seja o que for. O construtor do Trump, como candidato, tem vários, né? Mas o principal deles, na minha opinião, era o Roger Ailes, que era o manda-chuva lá da Fox News, né? Não era exatamente o dono da Fox News, o dono da Fox News é a família Murdoch, mas o Ailes foi o cara que concebeu a Fox News como ela foi criada e foi o cara que apostou no Trump e falou, esse cara vai ser o presidente dos Estados Unidos, né? Entrou de cabeça no Trump. O Trump estava toda hora lá no Fox and Friends, que era o Foi esse que chegou, esse é o meu guri, vamos nessa, esse é o meu piá. programa lá, principal, que é uma mistura de Sônia Abrão com Globo News, né? É um negócio meio fofoca com notícia e tal, que tem na Fox News. Sônia Abrão com aliás, Globo o News. programa para no qual o Mark Zuckerberg decidiu fazer o seu comunicado sobre as mudanças do Facebook. Então, não por acaso, eu falei isso na semana passada aqui, né? Mostra, inclusive, o raio de comunicação, para onde o encanamento todo que o Zuckerberg escolheu é o encanamento que gerou o Trump, né? Então, tá bem claro aí. O Bannon, ele entrou meio que do meio para o fim na campanha, mas ele é o cara que trouxe uma espécie de consistência filosófica para o Trump, né? Que tem, claro, não é só bobagem, né? A volta de um nacionalismo, desse sentimento de que os Estados Unidos têm que voltar os olhos para si próprio, né? Fechar mais as fronteiras, reindustrializar o país, né? Essa coisa, isso tudo vem da cabeça do Bannon, tá, gente? É ele que traz essa história toda de volta. E aí, ele passou a campanha do Trump agora, 4 meses preso, tá? Por um outro assunto que é uma questão de fraude na grana que ele teria recolhido para construir o tal do muro entre os Estados Unidos e o México. Enfim, é um cara complicadíssimo, tem vários documentários sobre ele, aliás, um deles do Aaron Morris, que é um dos maiores documentaristas do mundo. Eu sugiro que vocês assistam os documentários sobre o Bannon, procurem aí, né? Um deles se chama A Esfinge, se eu não me engano, mas eu tenho 3, se eu não me engano, que são muito bons. E aí, agora tem uma briga já entre o Bannon e o Musk. E parte da imigração, questão da imigração. Deve ser complicado pro Elon Musk, enquanto sul-africano, herdeiro de minas de esmeraldas, ser, enfim, parte de um sistema aí, parte de uma ideologia que exclui ele mesmo dos Estados Unidos. Como é que faz, né? Em tese, ele seria um consigliere, né, do Trump agora, seria uma espécie de ministro, né? Mas como é que faz se ele é um estrangeiro? Né? Como é que fica? O Bannon é um cara altamente anti-imigração, viajou pela Europa toda depois que saiu do governo Trump. O Trump foi eleito e um ano depois, pouco menos de um ano depois, em 2016, o Bannon foi chutado do governo, né? Ele ficou fora do governo, ele praticamente não participou do governo Trump, lá do primeiro. E aí foi rodar a Europa para se aliar aos grupos da extrema-direita. Na Itália, ele criou um negócio chamado O Movimento, The Movement, né? Alugou até um mosteiro na Itália, um lugar meio... aquela coisa, né? Essa mistura. O movimento chamado The Movement é muito bom. Mistura meio templário, né? Deus Vult. Paulo Cogos, esse aqui, ó, Steve Bannon, é basicamente o Paulo Cogos que deu certo, né? Vamos dizer assim. O cara que fez milhões, né? Com aquele rolê da Cambridge Analytica e influenciou milhões de mentes também, né?
Então, basicamente, ele é o Deus vultinho que deu certo, né? Igreja Católica e Idade Média e tal. Tem um pouco essa ideia de que o mundo era muito melhor na época não sei qual. Então nós temos que voltar para a época não sei qual. Esse é o grande projeto, né? Dessa galera aqui. E agora tá sentando pau no Musk. Falou que o Musk, para o Correio da Cera, falou: Elon Musk quer só dinheiro, vou fazer de tudo para tirar ele fora da Casa Branca, né? E falou mais, falou que os trabalhadores, atenção, isso aqui é importante, vão empurrar, chutar para fora, né? Respingere, né? Chutar para fora o tecnofeudalismo global do Elon Musk. Isso aqui é muito curioso, porque tecnofeudalismo é um conceito usado pelo ex-ministro das Finanças da Grécia, o Varoufakis, né? O Yanis Varoufakis. Ele fala muito sobre tecnofeudalismo. O tecnofeudalismo justamente é esse novo mundo que a gente vive, na filosofia dele lá, onde somos controlados por senhores feudais que comandam a tecnologia. Entre eles, Elon Musk. Ele cita outros também, né? O Jeff Bezos, o dono da Amazon e tal. Fala que esses são os reais senhores feudais do grande... Michele, nessa briga torço pela briga. Dito isso, Musk tem seu momento de relógio parado e está certo quando defende vistos de trabalho, porque simplesmente não tem profissionais qualificados suficientes por aqui. É curioso isso, né? Porque é o país modelo econômico para o planeta, né? E ainda assim, eles conseguem tornar a educação inacessível, né? E dificultar que as pessoas do próprio país se qualifiquem para cumprir, para preencher as vagas que o país tem. É uma coisa muito complicada, né? Como faz pra uma coisa dessa dar certo, né? Só realmente espoliando outros países, não tem outro jeito. Grande feudo, né? Do grande movimento, da grande volta para esse momento feudalismo, Idade Média que a gente está indo, só que agora com uma roupagem tecnológica. O Bannon usa esse conceito, que é um conceito marxista, tá? Apoiado no marxismo, né? Que tem a ver com os meios de produção, com mais-valia, com a exploração do homem pelo homem, tudo isso. Então, Steve Bannon aqui, assim, praticamente um comunista, né? Nem tanto, né? A gente entende a piada, a gente entende o meme, mas nem tanto, né? Porque se tem uma coisa que a extrema-direita adora se valer, são dos conceitos e das chaves, né, de engajamento da de esquerda, né, do marxismo. Adoram distorcer um conceito, adoram trazer um conceito distorcido para um contexto errado, né, justamente para tentar criar essa confusão dentro da própria militância de esquerda. É uma forma de cavar espaço. A gente tem que ter esse cuidado na hora de avaliar essas coisas também, porque claramente esses caras usam essas distorções conceituais para vender o peixe deles e para jogar confusão no nosso campo, né? Aí daqui a pouco tu pega um incauto que não leu muito, que não entende muito e tal, vê um cara desse falando e usando conceitos, ao menos que no título parecem ser de esquerda, pronto. Daqui a pouco ganhou um aliado, ganhou um apoiador. É assim que esses caras trabalham, né? Acusa os outros daquilo que você faz. Então, né, alia tudo isso, toda essa distorção, toda essa mentirada, ainda por cima com conceitos distorcidos, que na origem são marxistas, são de esquerda, são comunistas. Tá feita a receita do caos. Esses caras querem implantar o caos. Eles querem distorcer palavra, querem distorcer entendimento, querem distorcer toda e qualquer verdade que a gente conheça, né? E assim eles distorcem as cabeças. É uma coisa muito cruel, mas é a realidade que a gente tá vivendo. Praticamente um comunista, o Gabriel. Olha a volta que o mundo capota. Que capota e a gente não sabe mais nem onde é que a gente tá. Bom, isso aqui, gente, ou é briga de verdade, tá? Ou simplesmente tem, obviamente, duas massas de eleitorado importantes aí do Trump, que eles precisam ter com eles, que uma massa é altamente anti-imigração, e essa é representada pelo Bannon, e outra massa que votou no Trump agora nessa eleição é uma massa de imigrantes ou já filhos de imigrantes, né? Isso é incrível. Como pode, né? E como é possível? A gente sabe como. Bolsonaro conseguiu fazer isso, né? Ele se tornou o cara multifacetado através do uso da inteligência de dados. Então, ele vestia a camisa do Corinthians e mostrava pros corintianos, ele com a camisa do Corinthians. Depois ele ia lá, vestia a camisa do Palmeiras, todos os palmeirenses viam e batiam palmo. Ele vestia a camisa do Vitória, ele vestia a camisa de qualquer time. E só aquela galera, a priori, é quem mais via aquilo e mais exaltava ou criticava, ou seja o que for. É estratégico, acima de tudo, né, gente? Então, se tu tiver um cara pró-imigração e um cara anti-imigração defendendo o governo Trump, tu tem a receita completa.
Porque daí tu segmenta para quem tu vai passar esse recado, né? Tu manda só para aqueles que são anti-imigração o recado do Bannon e manda para aqueles que são imigrantes o recado do Elon Musk. E todo mundo apoia o Trump, sabe? Cara, é uma crueldade que faz com a cabeça das pessoas com esse negócio. Não tem tamanho. Então, nascidos nos Estados Unidos, mas os pais ainda vivos, então de descendência de imigrantes, que não é totalmente contra a imigração. Quer legalizar os imigrantes ilegais que estão lá, não todos, mas principalmente os brother, né? O irmão, até aquela coisa de chutar a escada, né? Eu consegui entrar, eu vou chutar a escada dos que estão tentando entrar agora, né? Então tem essa coisa. E uma parte dos eleitores mais o WASP, né? O WASP lá, os White American protestantes, os norte-americanos mais, que se acham mais que os outros. O Deus, Pátria, Família, Liberdade e Branquitude, né? Que não é hispânico, que não é negro, que não sei o que, o que se acha mesmo, ou fundador dos Estados Unidos, que não é totalmente contra a imigração, é a favor que haja uma imigração de modo que os Estados Unidos possa sequestrar os principais cérebros e trabalhadores mais qualificados do mundo todo e levá-los para os Estados Unidos, para a prosperidade do próprio povo americano. Esses dois eleitores são eleitores do Trump. Quem votou no Trump não é todo mundo que é contra a imigração, não é assim que funciona. Esse ano aqui a gente teve uma mudança de votos no perfil dos votantes do Trump e muito imigrante ou filhos de imigrantes votaram no Trump. Então pode ser, Gabriel, que ele esteja só, né, o Bannon como um gênio da operação política, que é de fato. Sim. Um dos maiores que se tem no mundo hoje, né? Ou ele está operando com um pé em cada canoa para ir manipulando o eleitorado do Trump e sustentando a base, e aí o Trump vai navegando nesse meio, dando ordens muito claras, né? Então, por um lado, vai expulsar um pouco de imigrantes, por um lado, pode permitir que alguns mais qualificados entrem, daí depois faz uma fala anti-imigrante, daí depois está lá junto com o Elon Musk, que é naturalmente de uma família de imigrantes, então vai fazendo esse balanço, enquanto isso ele tem 2 bispos, um bispo. Aí que tá, né? É quase que um tokenismo, né? Porque daí ele tem o Musk no governo, que é um token do imigrante, né? E daí como é que ele vai ser xenofóbico, né? Vocês entendem? Não, a gente quer arrumar, a gente quer regularizar. A gente não quer ilegais, né? Aí tu vai refinando o teu discurso, né? Jogando para um lado do eleitorado, outro bispo jogando para o outro lado do eleitorado. Ou pode ser uma briga mesmo. Se for uma briga mesmo, farei minha aposta aqui, Gabriel. Steve Bannon estará fora do governo Trump. Entre jogar o Bannon para fora ou jogar o Musk para fora, vai jogar o Bannon, sem dúvida nenhuma, até porque já fez isso em 2016, quando o Bannon era muito mais relevante e, de fato, foi um cara importantíssimo que levou o Trump a vencer a eleição. Esse ano não teve tanta importância assim, porque o Trump também já aprendeu mais o jogo, não precisava tanto do Bannon, né? Então, ou os caras estão fazendo de conta, né? O que pode ser, o que faz sentido em termos de estratégia e faz total sentido com o histórico do Bannon, é o que ele faria, Assistam aos documentários que eu falei aqui. E daí é o seguinte também, né? Eles criam essa celeuma artificial e a gente fica se distraindo com isso, se noticiando, entendeu? A gente fica repassando também. Tem essa questão. E eu fiquei um pouco relutante de trazer esse assunto aqui por isso, tá? Eu demorei vários dias até trazer esse tema do Bannon versus Musk pra cá, porque a galera fica emocionada, né? Estão se matando, eu torço pela briga e tal. Esses caras são espertos, gente. Muito mais que nós. Eles dominam não só meios de produção de consumo, mas meios de produção, de produção de ideologia, de produção de produto final refinado para consumo ideológico. Esses caras são preparados para isso. Os caras têm esse preparo, têm essa expertise. Então eu olho para um assunto como esse, eu fico relutante em ficar tratando, porque é meio que o seguinte, o Paulo Cogos e o Adriles brigaram na Câmara, vamos supor, né? É meio que isso, né? Tipo, foda-se. Se não deu sangue, lamento, então. Não gostei da briga. Quero uma briga sangrenta. Agora, enquanto eles estão fazendo isso aí, né, estão fazendo essa distração aí, quem acaba se ocupando disso é nós, é o nosso campo, sabe? Eles estão na deles, estão fazendo o jogo deles, eles estão ganhando eleitorado cada vez mais, ganhando apoio dos dois lados, especialmente no campo deles. Porque no momento que eles têm uma extrema-direita pró-imigração e uma extrema-direita contra a imigração, e tu tem dois expoentes falando, cada um num tema, o Trump no meio desse assunto só ganha gente, só ganha apoio. Então eu deixei esse assunto dar uma esfriadinha e depois eu trouxe pra cá mais pra fazer essa análise também, sabe? É o que o Bannon faria, de fato. Ou se for briga real, eu vou fazer minha aposta que o Steve Bannon está fora do governo. Em alguns meses. Não vai durar nada. Vai ser chutado. E vai ser chutado e vai achar ok, porque em 2016 ele foi chutado também e achou ok, saiu de boa,
falando bem do Trump e foi morar na Europa e se reunir lá com um nazista na Alemanha, na Itália e na Grã-Bretanha, na Holanda, né? Um dos filmes, aliás, mostra reuniões dele com essa galera toda aí, ensinando os caras como fazer essa nova política da atenção plena, de você inundar o debate público com, como ele fala, com merda, né? Você inunda o debate público com merda, com declarações absurdas o tempo todo e faz com que o tempo todo a imprensa esteja falando de você, tá? Esse é um... Resumiu o que eu falei agora há pouquinho, tá? Tu joga porcaria no ventilador e só falam de ti. Uma das coisas que o Bannon vai lá ensinar os europeus e conseguimos ver os resultados aí, né? Na Itália, eleitos. Na França, bateu na trave. Na Alemanha, vai ter eleições agora, chance grande do partido de extrema-direita de ser eleito, né? Crescimento do Nigel Farage e do movimento de extrema-direita no Reino Unido. Mesmo que o Partido Trabalhista tenha ganhado a eleição agora, não foi como se achava. O Partido Trabalhista teve que fazer várias concessões em termos de discurso para a direita. Como, aliás, aqui a gente está vendo no Brasil, o que a gente chama de centrão à direita, né? Então, quando a gente faz concessões para o centrão aqui no Brasil, estamos fazendo concessões para a direita, né? E o Bannon é o cara que opera muito bem isso. Para quem lê em italiano, leia a entrevista completa no Corriere della Sera ou joga no Google Tradutor e outro tradutor aí que é tranquilo de ler, né? Gente, assim, é o que eu disse. Esses caras sabem como jogar com os afetos das pessoas, eles sabem como manipular o debate público, eles sabem como trazer a pessoa deles para o primeiro plano, né? Trazer para evidência. Então, fica muito claro que essa rinha, supostamente, não é rinha porra nenhuma. Eles estão jogando o jogo deles para fazer o debate público ser dominado por eles. Então, às vezes você não traga em cima da hora, sabe, um assunto que tá rolando. Às vezes é um pouco por isso, um pouco de precaução, sabe? Para ver, né, como é que vai ser as análises, o que tá acontecendo. Especialmente quando o assunto é Steve Bannon, sabe? Eu tenho, assim, 3 pés atrás para trazer qualquer assunto que envolva esse cara, sabe? Mas, obrigado, Demore, pelo conteúdo. O link do vídeo tá no chat para você. Se inscrevam no canal do Demore, né? Deixem um like por lá e vamos fortalecer o nosso campo, né, gente?